O segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Ele lhe mostrará a sua aliança. Está em Salmos 25, versículo 14. Você crê nessa palavra? O segredo do Senhor. Quanto mais a gente buscar por nosso Deus, nosso Pai, nos colocando à disposição dele, em oração, em consagração, em andar alinhado com aquilo que ele espera de nós, temendo a ele sobre todas as coisas e amando o nosso próximo como ele nos ama, o que não é fácil, porque a gente precisa abrir mão muitas vezes da nossa vontade para fazer o bem ao nosso próximo, até em nossa casa, aonde começa o nosso primeiro ministério, aonde a gente é mais observado, aonde a gente é mais aquebrantado, onde nós temos que abrir mão, às vezes, da nossa vontade para ir arrumar uma comida para o nosso filho, para arrumar a nossa casa, para fazer as nossas tarefas. Às vezes você que trabalha, você chega cansado, você tem que ter um pouco de ânimo, disposição para brincar, para educar os seus filhos, porque eles são herança do Senhor. Se você é casado, você tem que ter tempo para cuidar do seu cônjuge. Isso tudo é fazer a obra do Senhor. Você tem que ter ânimo para se arrumar, para se cuidar, porque a preguiça é um pecado. Se você ficar entregue à preguiça, você não vai ter ânimo para levantar da cama, para fazer os seus afazeres, até para você passear. Você vai estar cansado e sem disposição. Então é necessário temer ao Senhor. O que é temer ao Senhor? É respeitar, é saber que Ele é digno de toda adoração. Ele é digno porque foi Ele que nos criou e é Ele que nos dá a vida todos os dias e tudo aquilo que temos, a nossa saúde, o nosso trabalho, a nossa inteligência, para desenvolvermos aquilo que é o nosso propósito aqui nessa terra. A sabedoria vem dos céus. É tudo Deus que faz por nós. Nós não estamos isentos de fazermos a nossa parte. Você tem o seu esposo, vocês tiveram um filho que Deus te deu. O filho, ele tem opinião própria, ele tem a personalidade própria, ele tem atitude própria, mas ele não anda sozinho pela rua quando ele é bebê, quando ele é criança. Ele depende de você para algumas coisas. E nós devemos ser assim por toda a nossa vida com relação ao nosso Pai. A gente tem autonomia para escolher o caminho da luz ou o caminho das trevas. Mas em algum percurso desse caminho, o Senhor pode puxar você de volta, porque Ele não quer perder a sua alma. E nesses percursos, quando você está na luz, você pode passar por provações. Provações não são tentações. Provações é um fortalecimento que o Senhor nos dá. Ele nos capacita. Então, se você pede sabedoria, o Senhor te proporciona situações onde você vai ter que agir com sabedoria. Se você pede paciência, pode acontecer tribulações neste caminho que você está seguindo para você desenvolver a sua paciência. Isso é Deus que faz.
as provações, para você ser aprovado e chegar lá na frente desse caminho preparado para receber a sua bênção, para ajudar pessoas, porque a nossa missão, enquanto estivermos vivos, ela nunca acaba. Agora, se você escolher o caminho das trevas, aparentemente as coisas estarão mais disponíveis, mais fáceis para você. Mas você sente aquele vazio. Quando você conquista algo, parece que aquilo te dá uma saciedade temporária, logo você quer outra coisa. Porque você está vazio da presença de Deus nas trevas. E não são as coisas deste mundo que nos preenche. Elas podem até nos satisfazer no momento, naquela hora, mas depois parece que está faltando algo ainda. E quando a gente se coloca na presença do Senhor, quando a gente tem esse temor para com Ele, quando eu vejo Deus, que eu sinto a presença dEle, eu não consigo ver, mas eu sei que Ele está ali, em todas as coisas, em toda a criação. Quando eu tenho intimidade com Ele, quando eu exerço a minha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Como eu vou falar que creio em Deus se eu não acredito? E a fé é você crer, mesmo sem ver. Então, isso é o temor a Deus. É eu amá-lo sobre todas as coisas. É eu crer que Ele opera aquilo que é impossível aos olhos do homem. É eu saber que Ele existe e que Ele vê todas as coisas. É eu entender que mesmo nas tribulações do percurso, é Ele que me capacita, é Ele que estende a sua mão e me levanta. Ele não nos deixa caídos e nem sós. Quando te aparecer aquele sentimento de vazio, de angústia, é a hora de se colocar aos pés do Senhor, de se prostrar, de entrar no seu quarto e entregar tudo a Ele, porque você está nesse percurso, nesse caminho de luz, de salvação. É a porta estreita, irmãos. A porta estreita, ela te lasca às vezes, ela é apertadinha, ela é difícil para você passar por ela. Mas quando você passa pelo processo, você recebe o seu galardão. O que é galardão? É o seu prêmio, é a sua paz, é a sua alegria plena, que todos olham e não entendem porque você tem problema, mas você continua sorrindo, você continua agindo como um vitorioso, porque é isso que o Senhor quer de nós. Humilhe-se sim, mas humilhe-se diante do Senhor, porque é só Ele que pode resolver as nossas tribulações. E o outro caminho, que é a porta larga, é onde não há temor para com Deus. Muitos preferem essa porta larga por acharem que é mais fácil, por achar que convém, por achar que só tem essa vida na qual a gente está vendo e não há mais nada além disso, por não terem conhecimento da palavra de Deus ou acharem que é só um livro de histórias. Essa é a porta larga. Não tem temor a Deus. Só tem a vida que eles estão vendo aqui com os olhos físicos, mas não conseguem ainda enxergar o mundo espiritual. Porque falta temor a Deus. Então, irmãos, voltando aí,
No Salmos 25, no versículo 14, o segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Ele lhes mostrará a sua aliança. Então, prefira o caminho da luz. Prefira a porta estreita. Mesmo que esse caminho tenha provações e não tentações, porque na porta larga tem tentações. E muitos estão se deixando levar por elas. Porque as tentações dão prazer, satisfaz a sua carne, mas elas não têm aliança do Senhor. Prefira o outro caminho, caminho da luz, caminho da salvação, o caminho da paz, o caminho do verdadeiro amor. Porque o amor de Deus por nós é um amor que constrange. Porque o quanto Ele nos perdoa, o quanto Deus cuida de nós, o quanto Deus nos livra dos males, das armadilhas diárias do maligno contra a nossa vida. O quanto Deus nos protege, tanto que Ele não nos deixa perecer. Ele traz a providência na sua casa, se você crer, se você tiver temor a Ele. É Ele que te mostrará a sua aliança. Então continue firme, constante na fé, prossiga, olha para o alvo, olhe para Jesus. O que Ele faria em nosso lugar diante de diversas situações? E se você caminha pela porta larga, começa a voltar e venha para a porta estreita. No princípio, parecerá difícil, mas conforme a sua caminhada, clame cada dia mais. Aumente a sua fé ouvindo a palavra de Deus, andando com pessoas que você sabe que já estão na luz, buscando por vídeos como esse que edifica a sua fé, a sua crença, a sua caminhada. Afaste-se de toda aparência do mal e de tudo aquilo que te separa do Senhor, porque o segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Então, tema Deus, o ame de todo o seu coração, porque Ele está cuidando de cada um dos seus filhos. Que Deus te abençoe, curta, compartilhe, me ajude a evangelizar, semeie essa palavra na vida de alguém que esteja precisando. Que Deus te abençoe. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Ele lhe mostrará a sua aliança. Jesus te ama.